Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana, quase a chegar ao Natal, falamos de consumo e consumismo, onde acaba um e começa o outro. Como se trabalham temas como as ilusões, os sonhos, os valores ou a identidade em publicidade e nos negócios. Convidados desta semana, Ricardo Zósimo, professor de gestão da Nova SBE, alguém que trabalha na compreensão como as organizações criam e gerem a ligação com objetivos de desenvolvimento sustentável. Também nosso convidado, Carlos Coelho, uma das grandes referências portuguesas na publicidade e na gestão de marcas, autor de diversos estudos de tendências e modelos teóricos, conselheiro do IPAM para a área de tendências e inovação do ensino. São os nossos convidados deste Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ao nosso programa, Ricardo e Carlos, obrigado pela vossa presença. Neste tempo em que se misturam os valores da sociedade com os valores da carteira, Ricardo, para si, onde é que acaba o comércio, acaba o consumo e começa o consumismo? Eu acho que o consumo acaba e começa o consumismo quando começamos só a pensar em nós próprios. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Eu posso comprar uma mala de viagem caríssima porque é a coisa certa, porque vai durar 15 anos, porque me vai ajudar a encontrar alegria, a dar alegria a muitos que vão usar a mala, ou posso comprar a mala para passear no corredor e fazer show-off que tenho uma mala caríssima e explicar aos outros que eu posso ter a mala caríssima e mostrar aos outros. Eu acho que é aí que acaba o consumo e começa o consumismo. É quando eu deixo o propósito das coisas, quando o propósito das coisas deixa de fazer sentido. Eu deixo de pensar no mundo e penso só em mim. Eu vou ser o maior do meu corredor, ou eu vou ser a pessoa que mais brilha na minha rua. E eu acho que é aí a grande diferença está aí. Quando o consumo, a mala em si não tem mal nenhum. Eu comprar uma mala cara, fazer um investimento caro, era uma coisa que as pessoas faziam há 50 anos. As pessoas compravam frigoríficos caríssimos que duravam 60 anos. Um frigorífico. Isso não é um descontrole, é pelo contrário, é uma vontade. É uma vontade. A pessoa poupar, se pensar na geração dos nossos bisavós e avós, comprar um frigorífico que vinha da América depois de muitos anos a poupar para aquele frigorífico, era uma coisa boa, era uma coisa positiva, era um sinal de celebração. Poupavam e compravam um frigorífico que durava 60 anos. Ainda hoje, em casas de campo, esses frigoríficos ainda trabalham. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças, é o propósito pelo qual compramos as coisas. Não é um propósito de nos servir ao longo prazo, mas muitas das coisas que nós compramos são apenas show-offs, são apenas coisas que eu quero mostrar. E eu acho que é aí que, para mim, essa é a grande questão. Carlos Coelho, a mesma pergunta. Onde é que começa o consumismo e termina o consumo? Vamos ver se eu consigo explicar Vamos a isso. A forma como vejo. Começando por dar mais próximo do microfone. Começando por dar outro exemplo. Sim. Estamos a beber vinho. Quando é que termina o prazer de beber um bom vinho e começa o alcoolismo? E, portanto, há aqui um aspecto um pouco diferente, que é nós precisamos das coisas que são úteis e das coisas que são inúteis. Talvez essa seja a diferença, o que nos faz humanos. E, portanto, a inutilidade faz parte daquilo que nós que precisamos para viver. A questão é que essa utilidade e essa inutilidade podem se transformar em comportamentos aditivos por uma das duas razões, porque eu posso ser consumista a comprar coisas que preciso e que vão durar muito, ou posso ser consumista a comprar coisas que me dão prazer, só que tenho excesso de prazer. E, portanto, há aqui para mim o consumismo é um sintoma de desequilíbrio de uma pessoa ou de uma sociedade. É quando eu estou à procura nas coisas e comprando coisas
um déficit numa parte de mim que está desequilibrada. É um descontrole? Para mim é um descontrole. Para si é um descontrole, não é um comportamento consciente de comprar sabendo que eu quero ter aquela mala mais cara. Eu acho que é um desequilíbrio, portanto pode ser mais ou menos consciente, mas é claramente um desequilíbrio. Mas quando disse que nós também precisamos das coisas inúteis, certo. Estamos a assumir que há uma parte do consumo que há de ser, de facto, para essa coisa inútil. Sim, mas eu não gostei da palavra inútil. Aliás, algumas das minhas intervenções, eu tenho um título que gosto muito, que é o supérfluo, afinal é o essencial. Gosto muito de uma frase que é, porque eu não gosto dessa, a inutilidade parece que de facto nós estamos ali a prevaricar em relação a algum aspecto. Uma frase que gosto muito que é: não tenhas nada que não seja útil ou que não seja bonito. E esta é aquela questão. Então, mas bonito é a beleza, ou a sensibilidade, ou a estética é uma coisa inútil. Talvez aquilo que nos equilibre seja precisamente a capacidade utilitária concreta de alguma coisa e a capacidade transcendente da beleza, da sensibilidade, sim, dessa ou de outra coisa que nos vai fazer o todo. Ricardo, mas agora eu coloco a questão ainda num outro ponto, se calhar um pouco mais estranho. O consumismo pode ser uma aposta no futuro, no sentido de eu agora não preciso bem deste eletrodoméstico, mas a minha expectativa futura de vida, de bem-estar, pode atirar-me para ter esse eletrodoméstico que eu, se calhar não é uma das minhas necessidades básicas, mas faz parte daquele plano de vida ou daquela casa que eu quero um dia construir, ou algo que me impele a fazer uma compra nesse sentido, numa expectativa futura. E aí, de facto, é consciente, mas é esperançoso ao mesmo tempo. E agora, como é que... É uma questão aspiracional, não é? Muitas vezes as pessoas, elas expressam-se por aquilo que têm, não é? E isso faz parte da nossa sociedade, a expressão através daquilo que nós temos, não é? E muitas pessoas... A vida está feita de pequenos momentos onde nós fomos um bocadinho acima das nossas possibilidades, fomos um bocadinho acima da imagem que temos de nós próprios e isso faz parte dos processos de consumo. Não é positivo também? Pode ser positivo ou negativo, depende do que eu quiser fazer delas. Acho que ter aspirações a que a vida fique melhor e que a vida se organize de forma melhor, acho que é positivo. Acho que da mesma forma... depende do que eu fizer delas, não é? Se for uma coisa que sirva melhor os interesses da minha família, sirva melhor os interesses de todos os outros, acho que é uma coisa boa. Se for uma coisa que me alegra, por exemplo, a arte, não é? Uma coisa que me permite viver melhor, dar melhor aos outros, estar mais equilibrado, acho que é uma coisa estupenda. Não é? Depende do que eu fizer dela. Não é inútil. Claro que não. A arte... Imagina um mundo sem arte. Eu, no outro dia estava num concerto, um concerto de música e estava a imaginar como é que seria um mundo sem música, não é? Imaginem um mundo sem música. A arte tem tudo. A arte permite-nos equilibrar, a arte permite criatividade, a arte permite que nós sejamos, muitas vezes, muitos de nós, a melhor versão de nós próprios. Eu, quando vou dar aulas, tenho o ritual de ouvir música, determinado estilo de música, antes de dar aulas, para levar um ritmozinho certo quando entro na aula, para não ser boring para os meus alunos. E, portanto, a arte, a música, são tudo coisas importantes. Agora, podem ser consumidas só por mim, não é? Podem ficar cá, podem ficar só aqui. E eu acho que ficar num espacinho para serem consumidas mais tarde. Mais tarde. Essa questão temporal, nós vemos nos Estados Unidos, temos visto muita gente que faz isso, não é? Que compra coisas que não precisa agora, de forma a precaver o futuro, isso é uma visão positiva, ou de forma só a tentar adivinhar o futuro, não é? Eu gosto muito de pensar na questão das compras com a repercussão que uma determinada compra tem, não é? Será que precisamos mesmo daquela coisa? Será que isso faz sentido? E às vezes não encontro respostas a isso quando compramos uma coisa no longo prazo. Não encontro essas respostas. Carlos Coelho, mas no fundo quem está no mundo do comércio tem que lidar com este desejo, não é? O mundo do outro lado de quem tenta vender, certo. Agora não estamos a falar daquela pessoa de compra, claro. Vive deste desejo e do estímulo do consumo, claro. Exatamente. Sendo que é diferente do consumismo. Exatamente. Quer explicar a sua perspectiva disso? A minha perspectiva, naturalmente, trabalhando no mundo das marcas, o objetivo de uma marca é que consumam a minha marca e não a marca do lado.
E, portanto, o trabalho dessa marca é estimular a relação com o consumidor, de modo a que no momento da decisão de consumo opte por uma determinada marca em detrimento de outra. E, portanto, nessa perspectiva há uma estimulação geral do consumo. Agora, acho que gosto destas palavras, do consumo e do consumismo, não é? Nós não vivemos, se me permite generalizar, nós não vivemos nem no consumo nem no consumismo. Para mim o consumismo é uma doença, é uma patologia, um comportamento desequilibrado em relação à forma como o ser humano precisa ou não precisa de estar, não é? Nós vivemos e, digamos, se tivermos possibilidades, digamos, uma sociedade com alguma disponibilidade vive num consumismo moderado ou num consumo com alguns excessos, mas com alguma moderação, e por isso compramos coisas que não precisamos, compramos coisas por aspiração em relação ao futuro, temos muito mais roupa do que aquela que precisamos porque achamos que vamos... Por aspiração ou por inspiração, para nos inspirarmos. Imagina agora, 2020, estou a pensar que em 2020 e, portanto, o ano vai precisar deste objeto. Sim, e portanto, digamos, é um consumismo moderado, é alguma coisa... Controlada. De vez em quando bebemos uma garrafa de vinho inteira, mas isso não faz de nós, percebe? Portanto, e é claro que o trabalho das marcas... para mim uma marca é uma entidade da sociedade que tem que ser responsável, certo? Como outra. É e, outra portanto, questão já. Já lá vamos. E portanto eu acho que nesta perspectiva, claramente que a missão de uma marca é estimular o consumo do seu target, portanto a quem se destina, em detrimento dessas pessoas, ou seja, para fazer com que comprem a minha. Criar a vontade de adquirir aquele produto. Certo. No momento de adquirir, ou seja, se eu tenho concorrência, a gente somos os 2, somos 3, somos 4, somos 5, eu quero que comprem o meu produto e não comprem do lado. Isto é uma coisa muito básica, não é? Mas a perspectiva da estimulação está nesse sentido. Mas se a estimulação hoje em dia é muito grande, vivemos num contexto em que a ilusão, o mediatismo, estou a usar expressões que pode eventualmente aqui o Carlos a corrigir, mas a ilusão está completamente presente na nossa sociedade e isso favorece o consumo. Claro que sim. Eu já muitas vezes tenho aprofundado essa questão da ilusão e da proteção que os consumidores têm que ter em relação a essa ilusão, ou se é a ilusão que devia ser proibida na comunicação, ou enfim, aquelas coisas que de vez em quando surgem. Isso é um pouco difícil proibir. Nós precisamos de ilusão. Nós, seres humanos, precisamos dessa luz que nos traz. Nós, seres humanos, precisamos de estar preparados para distinguir o que é uma ilusão. Ou seja, a ilusão em sociedades menos educadas é uma coisa... É só uma questão de educação, Carlos? Para nos prepararmos para isso? Eu acho que é uma questão de informação, de educação, sim. Há quem lhe chame literacia. Uma certa literacia. Até literacia numa perspectiva literacia global. Para o consumo. Claro, eu estar preparado para ver um anúncio, ver uma coisa, que esta garrafa que tenho aqui na mão aparece lá com asas, eu tenho que acreditar que a garrafa não voa. Não é? Se eu for completamente ignorante e não saber nada, digo, não vou comprar esta água porque ela dá-me aqui uma ideia de voar. Sim. Portanto, é não ser capaz de distinguir o que é ficção, o que é ilusão, o que é feito com a mesma intenção da música, da expressão estética, da beleza, da metáfora, e ficar-se pelo Ricardo, concreto. como é que podemos criar na sociedade, neste sentido, uma literacia para o consumo? É uma questão de educação? É pela escola que lá vamos? É por outros meios? Eu acho que neste momento não há um projeto de literacia de consumo, não é? Nós não ajudamos as pessoas a consumir melhor. Ajudamos as pessoas a consumir. Sim, fomenta-se o consumo. Fomenta-se o consumo, independente... E depois logo se vê. E depois logo se vê. E às vezes não se vê coisas que se gosta, não é? Sim. Eu estava a ouvir o Carlos e estava a pensar nestes anúncios de férias, não é? Porque é que nunca aparece um casal real de férias, não é? Quer dizer, todos nós que temos famílias sabemos que as férias são um momento de felicidade enorme e de tensão enorme. Num anúncio só aparece a felicidade enorme, nunca aparece a tensão enorme, não é? E acho que isso é uma coisa importante de literacia de consumo, que é... nós temos que ajudar as pessoas a decidir melhor. E para isso
temos que contar com as marcas. As marcas são super importantes na informação que dão às pessoas, mas também temos, com a transparência, com a honestidade, que as marcas cada vez mais são obrigadas e estão nesse caminho, são obrigadas pela legislação, mas também por si próprias estão a responder a um consumidor mais informado. Mas ao mesmo tempo também temos que aspirar a que os produtos que estão à nossa disposição sejam produtos que realmente façam sentido na nossa vida. Dou um exemplo muito concreto. Um edifício. Hoje em dia, um edifício de escritórios. Quem faz um edifício de escritórios tem a preocupação hoje de não pôr lá materiais que sejam nocivos às pessoas que lá trabalham. Os amiantos, essas coisas que nós toda a vida ouvimos falar. Mas será que quem faz um edifício de escritórios, o promotor do edifício de escritórios, o que não devia fazer era fazer um edifício de escritórios que ajudasse as pessoas a trabalhar melhor, que regenerasse as pessoas. Eu, ao vir trabalhar para este edifício, sentir-me-ia melhor. Portanto, a marca e os produtos e o consumo devem ter essa aspiração, é de nos ajudar a viver melhor e não de nos ajudar a consumir. Este é só um exemplo. Em Inglaterra estamos a fazer edifícios que, além de recuperam a água, mandam água para a rede, recuperam a energia, são autossuficientes, ajudam as pessoas a viver melhor. As pessoas que vivem nestes edifícios são mais felizes, sentem-se melhor, vão trabalhar, têm menos burnout, faltam menos vezes ao trabalho. E eu acho que isto é uma perspectiva de consumo que é diferente. Não é o consumo por consumo, mas é o consumo por algo que faz mais sentido na vida das pessoas. Carlos, mas a ilusão é essencial, quer dizer, para o mercado. As marcas precisam... Para a vida, para a vida, não é? E, portanto, haverá sempre também essa tensão entre o limite da ilusão que a marca pode vender e entre a questão da responsabilidade da marca. As marcas estão, de facto, mais responsáveis em relação a isso? Quero-me dar alguns exemplos? Há dois tipos de marcas, as que são verdadeiras, não é? E as que estão preocupadas porque são assim, e as outras que não são assim, mas que estão obrigadas, têm obrigações de todas as naturezas. Okay. Aliás, a grande palavra que se fala nas marcas é o propósito, não é? Que é uma coisa que parece que caiu agora, parece que apareceu agora do céu, quando sempre existiu, não é? Sem propósito nós não conseguimos existir, não é? Temos assim uma existência estranha, não é preciso pensarmos todos os dias quem somos, mas o que é certo é que temos de estar bem equilibrados. Uma marca, se pensar, se é verdadeira, constrói a sua narrativa, a sua ilusão com base numa verdade. Nem sequer não precisa de recorrer. É claro que a fantasia, é claro que lhe acrescenta a música, é claro que lhe acrescenta a arte, é claro porque é mesmo preciso. Porque, aliás, a trajetória os produtos e as marcas começaram por ser respostas funcionais. Mesmo assim, a funcionalidade inicial não foi logo seguida. Vou dar um exemplo dos anos, no princípio do século passado, as pessoas cheiravam mal, certo? Era preciso arranjar uma coisa para as pessoas tomarem banho, não é? E, portanto, começou-se a vender sabonetes. Mas o Lux, por exemplo, punha fique como uma estrela de cinema, não é? Portanto, não bastava a componente dizer, você está porco e, portanto, é melhor lavar-se. Vender também uma ilusão acessória. Mas para mim não é acessória, pode ser exagerada. Acessória, no sentido, não é em relação à necessidade básica que identificou no início. Sim, mas funcional. Para mim é uma coisa equilibrada na necessidade. Okay. Porque a necessidade é básica. Porque é que nós tomamos banho não é apenas para não cheirarmos mal, é para não cheirar mal em função de nós, mas em função do outro. E, portanto, a estrela de cinema é para nos sentirmos bem. Portanto, essa questão. Portanto, mesmo numa fase muito, muito funcional, onde estávamos a consumir as primeiras coisas em escala, foi necessário recorrer a essa equação mais... Onde é que se vê hoje a responsabilidade, em exemplos práticos, da marca? Nós temos marcas que são fiéis a si próprias. Vou falar de uma marca portuguesa que é bastante consensual,
uma marca de cafés como a Delta. Um café é uma coisa supérflua ou essencial? É uma boa questão essa. Não é? É uma coisa que equilibra bem essas questões. Portanto, o café, até se provar o contrário, faz bem, certo? Consumimos, faz bem, mas é funcional, serve para nos despertar fisicamente, mas intelectualmente. Tem um lado de prazer. Tem um lado de prazer. Vamos tomar um café, tem um lado de convívio, certo? Ou juntamos a isto uma empresa que nasceu em Campo Maior, que desenvolve a sua comunidade, certo? Uma empresa que se expressa por valores de preocupação, de sustentabilidade ambiental, concretos, de sustentabilidade social, concretos. E, portanto, as fantasias que usamos para o desenvolvimento desta marca são histórias verdadeiras. Já agora, Carlos Coelho... Por exemplo... sim, mas esse é um bom exemplo. E a Delta é acessível, toda a gente conhece, e essa toda imagem, a gente pode ter uma opinião. Essa portanto... responsabilidade que começou por se chamar responsabilidade social das empresas. Essa responsabilidade depois cai numericamente ou materialmente como um ativo muito importante da própria empresa. Ou seja, a empresa é compensada verdadeiramente por essa imagem. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Talvez mais difícil de explicar aqui, mas se pensarmos em 4 quadrantes das marcas, um é o quadrante funcional, digamos, eu compro, tenho sede, ou estou cheiro mal, e se esta água me tira mais a sede, preciso acordar, sei lá, qualquer coisa, porque o componente... Outro é a componente emocional, qual é que é a relação que uma marca tem comigo. Se eu tenho uma componente emocional mais forte, essa marca é mais forte. Outro é o posicionamento estético, nós avaliamos o mundo pela estética, e portanto uma marca terá que se vestir da forma como queira que nós a percepcionemos. O último dos quadrantes, o quadrante que era menos desenvolvido, é o quadrante social. Nós brincávamos na gíria que dizíamos que o quadrante social era o quadrante da Madre Teresa de Calcutá. Era muito importante, mas não era sexy. E as marcas não queriam estar. Era uma brincadeira. Não queriam estar. Diziam, não, isso é uma coisa... A gente ajuda uns pobrezinhos de vez em quando, ou plantamos umas árvores. O que é certo é que hoje não é mais possível pedir a alguém que vá consumir a sua marca sem explicar qual é a contribuição que essa marca tem para a sociedade. E não é apenas, não é as árvores que tu plantas, não é essas coisas. É de facto o que é que tu queres fazer. Não são só os mais jovens que o estão a fazer. Talvez liderem esse movimento, mas não são os mais jovens que o estão a fazer. Daí que é neste quadrante, e eu profissionalmente é o que chama a atenção e o que tento fazer, é neste quadrante que se vão passar o jogo das grandes marcas. As grandes marcas do mundo vão ser aquelas, naturalmente, são fortes nos outros todos, não é? Porque já são, e tem que ser. Esse quadrante vai fazer a diferença. Esse quadrante já está a fazer a diferença e vai ser o diferenciador. Aliás, costumo, às vezes, em algumas conferências, dizer que o quadrante social será o próximo quadrante funcional. Ricardo, mas isto é porque os cidadãos o exigem? Isto é uma antecipação daquilo que os cidadãos exigem? Sim. No outro dia entrevistei o diretor de sustentabilidade da Coca-Cola, estamos a falar de marcas, e portanto e o Zoltan dizia-me em on, não foi uma conversa em off, ele dizia-me em on que uma das grandes pressões para a sustentabilidade vem não só dos consumidores, mas também do staff. O próprio staff destas marcas tem consciência ambiental e tem preocupações ambientais e portanto não quer trabalhar numa empresa que não partilhe desses valores. E, portanto, o próprio staff de dentro está a obrigar os acionistas a mudar a empresa. E, portanto, a pressão vem de vários quadrantes. Não vem só dos clientes, não vem só dos consumidores, mas também vem das próprias pessoas que estão dentro da empresa e querem sentir-se alinhadas com os valores da empresa, querem sentir o seu propósito pessoal. Quer dizer, então eu reciclo, eu faço este esforço todo, eu ensino aos meus filhos, eu faço assim, e chega à minha empresa e a minha empresa não faz isto, mas nós podíamos fazer melhor. Quer sentir o seu propósito alinhado. Essa parte é outra parte do consumismo. Porque o consumismo não é apenas, no tal questão do desequilíbrio, não é apenas um consumismo de quantidade, é daquilo que se consome, a forma como consome e aquilo que nós não queremos consumir. Precisamente por estes aspectos. Não, não queremos, quer como colaboradores de uma... Portanto, não queremos ser agentes que trabalhamos nessa empresa, não queremos ser consumidores, vemos que essa empresa diz uma coisa e faz outra e não nos apresenta soluções concretas
Pronto, hoje fala-se muito dos plásticos, pode-se falar de uma série de outros aspectos. Mas é preciso garantir sempre a verdade no meio do processo. Vou dar um exemplo. Nós até já discutimos aqui num contexto até de um programa sobre nutrição. Nem tudo, por exemplo, o que é vendido como light é verdadeiramente light, ou faz bem à saúde, ou tem de facto uma propriedade que altere. Essa marca vai pagar o preço mais tarde? O especialista de marca está aqui ao meu lado, não é? A minha especialidade é impacto na sociedade. Eu posso lhe dizer que tenho conversado com vários diretores de sustentabilidade, diretores técnicos, que têm hoje em dia produtos que são muito mais sustentáveis do que eram há 10 anos atrás e não comunicam porque não querem que lhes seja apontado o dedo não ser 100%. E porque 100% neste momento os processos fabris muitas vezes não permitem. Não permitem. Não tem como. Só para lhe dar um exemplo de uma outra empresa, que é uma empresa inglesa que se chama Interface. A Interface levou 25 anos. É uma empresa de carpetes, muito famosa em Inglaterra e nos países nórdicos. E o grande desafio da Interface era fazer carpetes que eram sustentáveis, ao bom preço, a um preço que o mercado pudesse pagar e que fossem igualmente bonitas. Porque coisas feias e sustentáveis, há aí muitas. Coisas caríssimas e sustentáveis, há aí muitas. E coisas que o mercado não quer e insustentáveis, então, isso é o que quiser. Sim. E, portanto, a Interface levou 20 anos. E sabe qual é o grande problema da Interface? Não consegue recrutar os engenheiros top das escolas. Portanto, um engenheiro do MIT não quer ir trabalhar para uma fábrica de carpetes. Quer ir trabalhar para a Apple e para a Google e para essas empresas todas. E isto é o grande problema deles. Portanto, eles levaram 20 anos a reduzir 90 e tal % a pegada de carbono das carpetes. Mas conseguiram. E, portanto, a mensagem é de esperança. Que as empresas estão nesse caminho, que os produtos estão nesse caminho. E que o impacto na sociedade vai ter que mudar. Porque senão as marcas vão desaparecer. O presidente da Shell dava uma entrevista há uns meses, e disse: a coisa que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato, ele agora começa um segundo mandato, foi license to operate. Foi explicar às pessoas que a Shell é uma empresa que faz sentido neste mundo, que as pessoas reconhecem como uma coisa boa. Ora, qualquer um de nós, não é por ser a Shell, qualquer um de nós, numa empresa dessas, se pudéssemos pôr água no depósito do carro, poríamos água. Se pudesse andar só a ar, andaria a ar. Não, e sobretudo num contexto que se fala ecologicamente, a Shell deve ter bastantes dificuldades ou investir bastante dinheiro naquilo que se chama o greening da sua marca, não é? Não é só o greening da sua marca, mas internamente encontrar o greening interno. Não é só, antes da marca, antes podemos dizer lá para fora. Pelos funcionários. Pelos funcionários e pela verdade. O que é que vai ser o nosso greening interno e termos a coragem de apostar nesse greening interno. E isso é um dos grandes... Portanto, se o Presidente da Shell está preocupado com isso, imagino o resto do mundo está todo preocupado. Então, a marca tem que falar a verdade, caso contrário, o que é light não é light. Como é que isto funciona? Nessa área está uma grande confusão. Há uma enorme confusão. Porque vivemos numa... Quer dizer, vivemos sempre, porque não haver verdades absolutas, não é? De viver alguns mercados não são os legislados, etc. E, portanto, o que é que faz? Faz com que algumas marcas aproveitem isso, os consumidores criam desconfianças em relação aos produtos, não é? Porque às tantas é difícil acreditar em alguma coisa. Portanto, são momentos de transição. Eu, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional, imagino que uma marca é uma árvore. A qualidade da árvore vai depender da verdade do terreno onde ela é plantada. E, portanto, se eu estou a construir uma marca baseada num edifício de imprecisões, de ilusões, de aproveitamentos da ignorância, não é? Essa árvore até pode crescer bastante, mas vai cair logo que sejam claros. Deixa-me só testar uma banalidade chamada a frase de que o consumidor está cada vez mais exigente. É mesmo assim? Que o consumidor está cada vez mais exigente. Ou colocado de outra forma, qual é o peso hoje em dia de consumidores tão exigentes nas suas compras que têm escolhas até radicais? Não estou a falar só desta questão ecológica do consumo.
Mas pensa, o consumidor está naturalmente mais exigente, mas ainda não é assim tão exigente. A questão é que há 20 anos tínhamos uma prateleira, tínhamos 3 produtos, ou tínhamos 2, não é? E portanto estávamos ali, então levo o da direita ou levo o da esquerda. Agora chegamos e estamos 10, mas antes de ter 10 temos acesso aqui na nossa mão para ir ver o que é que este tem, e escanamos o contrarótulo e vemos o que é que querem dizer aqueles ingredientes, e portanto começamos a questionar mais. Tem mais ferramentas. Temos mais ferramentas, portanto somos mais informados. Se somos muito exigentes ainda, eu acho que o caminho da exigência do consumidor está longe de ser... Mas tem escolhas mais radicais no sentido de imediatamente excluir aquele produto que tem 0,5% daquela substância que eu me informei que é negativo? Como é óbvio. Como é óbvio. Mas basta ver o comportamento num supermercado. Quer dizer, aliás, é engraçado se víssemos também cria novos mercados, ou nichos de mercados. Sim, cria oportunidades, sim, como sempre criou, para marcas, para produtos que venham apresentar soluções que respondam a uma determinada questão sem o uso de determinadas substâncias. Essa parte fascina-me, essa parte eu gosto mesmo, que à partida chama-se evolução, não é? Nós somos mais evoluídos, ou seja, tendemos a tirar as porcarias que nos faziam mal, aquelas coisas que nos enganam, aquilo que podemos estar a fazer mal à sociedade sem que isso sequer fosse uma nossa intenção. Vamos fechar o programa. Queria dizer que não só estão mais informados, como olham também mais para todo o ciclo de vida do produto. Isto é, hoje em dia as pessoas têm uma preocupação do que é que acontece. Eu compro, o que acontece quando eu estou a consumir esse produto e o que é que acontece com esse produto quando eu deixo de o consumir. Seja o que seja. Seja uma garrafa de plástico que depois eu ponho na reciclagem, e o que é que acontece a essa garrafa de plástico. Portanto, acho que as pessoas não só hoje olham para um produto como algo que vão consumir, mas como algo que tem uma vida. E isso claramente é uma coisa que vai mudar os padrões de consumo. Porque as marcas e os marketeers eram muito de lançar e hoje em dia têm que pensar no ciclo todo de vida do produto. E isso está a mudar a relação que as pessoas têm com o próprio produto, não é? E é mais certo. Claro, mas porquê é que eu não posso ir a esta loja e encher outra vez esta garrafa? É uma garrafa, porque eu tenho que comprar outra garrafa. Portanto, isso é uma mudança não só de informação, mas de possibilidade em relação ao consumo, não é? Muda a forma como se consome. Esta reflexão sobre consumo é o nosso contributo aqui do programa neste tempo de Natal, basicamente. Foi isto que preparámos para esta semana. Não sei se tem alguma sugestão de quem queira perceber mais dinâmicas de consumo ou ler sobre esta matéria, que é uma matéria que é estudada bastante nas universidades. Estamos aqui a falar de quem estuda o assunto. Tem alguma sugestão de algo, Ricardo? Eu tenho aqui uma sugestão do professor Luigino Bruni, que é um livro à procura de novas palavras para uma economia humana, que é um livro assim interessante porque pega em várias palavras ligadas com a economia de consumo, com isto que falamos, e dá novos sentidos a essas palavras. E pode ser, é um livro pequenino, para esta quadra, pode ser um livro interessante para as pessoas repensarem algumas das palavras que falámos aqui. Carlos, tem alguma ideia para quem quer partilhar? Sim, lembrei-me de um livro de uns autores nacionais que chama-se Marcas de Propósito, que é um livro da Rita Sambado, que fala precisamente do propósito, da essência das coisas e das pessoas, e talvez o entendimento ou a consciência desses aspectos nos permita ser consumidores mais informados, sem nos sentirmos culpados por consumir. Isso é uma boa questão, uma boa frase para terminar o programa. Muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, à beira do Natal, onde refletimos sobre o consumo e o consumismo, os comportamentos que estão na prática neste fim de semana também, onde estamos a emitir este programa, mas pode ouvir também depois do Natal. Se quiser voltar a ouvir o programa em formato podcast, pode sempre procurar as plataformas digitais habituais. Esta é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha, que está a ouvir em fundo. Um programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, ainda antes do final do ano, com um último tema para debate.